Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje, Aprendendo em Vida, falaremos sobre o erro da salvação sem compromisso. Texto base, Romanos, capítulo 10, versículo 9, afirma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aprende-se com esta passagem que a salvação depende da combinação entre a crença sincera e o posicionamento da fé. Vamos refletir? Você sabia que a conexão direta que Paulo faz com o Antigo Testamento pode provar a divindade de Jesus? Quase ninguém ensina, porque exige conectar o grego ao hebraico. Quando Paulo diz que Jesus é o Senhor, Kyrios, são as letras K, Y, R, I, O, S, Kyrios. Ele não está usando um título de respeito humano. Ele está aplicando a Jesus o nome mais sagrado de Deus, Yahvé. Para o judeu como Paulo, a palavra Kyrios, que é Senhor, tinha um significado infinitamente mais profundo. Era a palavra usada na Bíblia grega para substituir o nome improvável de Deus, Yahvé. O que quase ninguém ensina também é que para entender o versículo 9 do capítulo 10, você precisa ler o versículo 13 do capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, Paulo está citando o mesmo texto em Joel, capítulo 2, versículo 32. Mas o texto original de Joel em hebraico está escrito: todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. A chave. Paulo pega o nome exclusivo do Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento e o coloca sobre o carpinteiro de Nazaré que foi crucificado. Porém, a salvação é reconhecer que o próprio Deus eterno pisou na terra e morreu por nós. Quer aprender mais uma? O impacto no mundo espiritual. O nome que os demônios temem. A pregação comum diz que falar Kyrios era um confronto contra o imperador romano, porque César se achava o Senhor. Mas, na realidade, o confronto real era contra o império das trevas. Quebra-se altares ocultos quando confessamos que Jesus é Yahvé. De todo o principado e potestado, eles são obrigados a recuar. Você está declarando a falência dos deuses deste século. A boca confessa o que o inferno teme. A confissão de Romanos, capítulo 10, versículo 9, é um decreto de guerra espiritual. Você está desalojando o inimigo do controle da sua linhagem familiar e da sua mente. O que é crer no coração que ninguém ensina? É acreditar na ressurreição de Yahvé. Crer no coração que Deus o ressuscitou não é crer em um milagre qualquer, entre aspas, como a ressurreição de Lázaro, porque foi um milagre, tá? É crer que o selo da divindade de Jesus foi validado pelo Pai, através da vitória sobre a morte. Se
o Yahvé que ressuscitou dos mortos habita em você, a sua depressão, o seu vício, o seu passado não tem autoridade legal para reter sua vida. Irmãos, invocar o Senhor não é um clamor de desespero, é um posicionamento de aliança com Deus do universo. Se você confessar hoje que Jesus é o Yahvé da sua história, o decreto de condenação contra você está sumariamente cancelado. Pergunta confrontadora. Nós gastamos anos tentando fazer com que Jesus caiba nos nossos planos. Quando foi a última vez que você rasgou os seus planos para caber nos planos dele? Entendam. Compreender na mente que Jesus é Yahvé, o Deus que rasgou o Mar Vermelho, o Deus que governa as galáxias, é o primeiro passo. É uma teologia impecável. Porém, a Bíblia não diz que a teologia de um homem salva. Sabe por quê? Porque os demônios também têm teologia impecável. Eles sabem perfeitamente quem é Yahvé e tremem diante dele. Saber quem Jesus é na esfera cósmica não muda nada, a menos que essa verdade desça da sua mente e invada o território mais blindado do seu ser. Não adianta apontar para o universo e dizer, ele é o Deus. Se você olhar para dentro de si e continuar agindo como o Deus da sua própria vida. O segredo da salvação não está em um assentimento intelectual que você faz com a cabeça. O segredo está na revolução silenciosa que acontece no seu coração. Salvação não é um contrato de conveniência para livrar você do inferno. É um termo de rendição que entrega a chave da sua vida a Deus. Se Jesus não for o Senhor de absolutamente tudo em você, ele não é o Senhor de absolutamente nada. Desça do trono, confesse o nome e viva. A mesma força que ressuscitou o Deus eterno dentre os mortos está nesse lugar, no meio de nós, hoje, a todo momento, para nos arrancar do túmulo do nosso passado. Não saia daqui apenas como um admirador de Jesus, saia como propriedade exclusiva dele. Invoque o Senhor agora e mude a sua eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.